Graça e paz, queridos, boa noite. Você pode tomar o seu assento. Antes de tudo, feliz ano novo. Espero que você tenha passado uma boa virada de ano com a sua família, em gratidão a Deus. E nós estamos aqui no nosso primeiro culto do ano. E eu, como sempre, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou esposa do apóstolo Valmer. Quem me conhece já sabe, eu exerço o ministério profético. O profeta tem essa coisa de querer ficar conectado com Deus o tempo todo. E no dia 1º pela manhã, eu fui orar e eu disse: Jesus, o que você quer que eu fale no domingo? E engraçado que a primeira crise foi saber quem tinha que pregar, né? Porque a gente acredita dessa forma, que Deus imbui alguém de uma mensagem para compartilhar. E eu falei: Senhor, será que é o Valmer? Será que é outro presbítero? Será que é algum irmão da igreja? E ele foi bem claro comigo que queria que eu trouxesse essa mensagem. E foi muito interessante porque ocorreu em 2 etapas. E a primeira delas eu vou trazer para vocês, que está conectada à oferta, mas transcende o entendimento de oferta, porque já já nós vamos ceiar e eu vou falar melhor sobre isso. Tudo bem? O tema desse ano, tem a arte aí para a gente... tem como vocês colocarem a arte do tema do ano? Dá? Obrigada. O tema que o Senhor nos deu para esse ano foi que 2021 seria o ano de edificar a casa. Como assim casa? Casa, família, estrutura familiar, lar? Não, ele disse a casa ministerial. E é óbvio que quando a nossa casa ministerial é estruturada, a nossa família vai ser estruturada, os nossos relacionamentos vão ser estruturados. A gente sabe que é um reflexo disso. E eu acredito que foi mais ou menos em outubro, o Senhor me acordou e disse: 2021 é o ano de edificar a casa. E me disse: crescendo em sabedoria, em aliança, sabedoria e amor. Eu anotei e eu disse para você, muitos não me conhecem, mas quem já me conhece há 20 anos sabe como eu sou. Eu falei: Senhor, é isso mesmo? Confirma para mim se é isso que o Senhor quer e tal. E ele continuou a falar e foi fazendo conexões, até que, para nossa surpresa, se eu não me engano, no 1º de janeiro, o Valmer recebeu um lembrete do Facebook de que há 7 anos o tema do ano de Caminho Santo era Casa em Ordem, Progresso no Reino. Também conectado à casa. E a gente entendeu que 7 anos depois o Senhor estava mostrando para nós o início de um novo tempo. Tudo bem? Mas o que eu vou falar com você hoje? Quando eu perguntei ao Senhor: o que tu queres que eu fale no primeiro domingo do ano? O que ele me disse foi: com sabedoria se edifica a casa. E aí eu lembrei, porque eu não sei se você leu Provérbios, né? Eu já li a Bíblia toda e já li Provérbios algumas vezes, mas o Senhor nos direcionou que em dezembro a gente deveria trabalhar com o tema da sabedoria e orientamos para que todos lessem Provérbios. E eu não sei se você fez isso. Se você não fez, eu recomendo que você faça, porque Provérbios é um livro tão inspirador e tão abençoador que alguns coachings por aí orientam as pessoas que leiam Provérbios para terem êxito na vida. Tem gente balançando a cabeça porque sabe que o que eu estou falando é verdade. E aí tem gente que vai participar de seminários e tal, e lá escuta, leia Provérbios. Porque Provérbios vai te fazer prosperar, porque Provérbios vai te dar base na vida. Então, sugestão para você. E esse trecho, com sabedoria se edifica a casa, está em Provérbios. A gente vai ler ele já já, tudo bem? Mas o Senhor falava sobre sabedoria para construir. E eu sou uma pessoa devagar, quase parando para construir palavra. Porque Deus me dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu passo 3, 4 horas orando, ouvindo, anotando, e as coisas fazendo conexão na minha cabeça. E hoje de manhã eu fui orar de novo. Dia 1º eu passei umas 3, 4 horas orando, e hoje de manhã eu fui orar de novo sobre isso. E aí o Senhor me disse: a primeira coisa que você precisa dizer para o meu povo é: construam sobre o fundamento correto. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo 1, versículo 2. Como eu disse para você, esse primeiro momento, ele está conectado à oferta, mas ele transcende a questão da oferta. A gente vai falar de um princípio, de um fundamento para a vida, tudo bem? Ageu, capítulo 1, versículo 2. Eu coloco sempre digitado porque a pessoa não enxerga direito, sabe? A letra da Bíblia é desse tamanho. Estou que nem a pastora Adriana sempre brincava, mas nem tanto, que a Nana, realmente o comprometimento dela é maior. Eu sou meio cegueta só.
Ageu capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o tempo está falando aqui de prioridade. Deus está dizendo que o povo alegava que não era tempo de construir a casa do Senhor. Só que há pouco tempo eu vi algo interessante que falava justamente como nós revelamos a nossa prioridade. E foi feita uma pesquisa com pessoas, perguntando para elas quais são as prioridades da sua vida. E a maioria delas colocaram: minha prioridade é minha família. E fizeram essas pessoas quantificar, registrar o tempo que elas investiam na família. E acabou se percebendo que o discurso de que a família era a prioridade não se materializava, não se concretizava no tempo que elas investiam. Porque, como eu disse, o tempo muitas vezes reflete as nossas prioridades. Aí você diz assim: poxa, mas eu trabalho. Eu pego no trabalho 8 da manhã, às vezes tenho que fazer hora extra, saio 8 horas da noite. Quer dizer que eu não priorizo? Não, meu amado, não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que a gente sabe que tem situações e situações. Mas muitas vezes, quando a gente tem a possibilidade, a gente diz: não, a prioridade é o Senhor. Mas a gente não investe tempo no relacionamento com Ele. E aí, o povo dizia: não veio o tempo da casa do Senhor ser edificada. Só que Deus desconstrói esse argumento. Fazendo o quê? Mostrando para eles no que eles estavam investindo o tempo. Olha o que diz Ageu, capítulo 1, versículos do 7 ao 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte. Aliás, fizeram uma cadeia, uma colina, sei lá como é que fala, uma cadeia de montanhas aqui linda, né? Ficou um charme esse negócio. Glória a Deus por essa equipe que tem aprimorado os espaços e tantas outras coisas. Glória a Deus por todos os nossos voluntários que contribuem para que essa casa funcione. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida de todos os voluntários, de todas as áreas. Que é um povo que nos ama servindo. Deixa eu abrir um parêntese. Eu ganhei um planner de oração lindo do Dizescope. Uma discípula me deu de presente. E aí tem um pedacinho no planner de oração que você anota a sua intercessão, os seus pedidos de oração. E tem lá assim: como Deus me amou hoje. E eu achei isso o máximo. Porque você registra como Deus revelou o amor dele para você. E às vezes isso acontece diretamente, isso acontece também através de alguém. Quando alguém te dá um sorriso quando chega, quando alguém, de alguma maneira, limpou o banheiro e você nem viu, mas Deus amou você através da vida de alguém. E a gente precisa ser grato sempre por isso. Amém? E aí, voltando para Ageu 1, do 7 ao 9, diz: vejam onde seus caminhos o levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? O próprio Deus faz a pergunta para mostrar para o povo a sua razão. Pergunta ao Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, porque ainda está destruído, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. O que Deus estava dizendo? Que era errado construir a sua casa? Não, mas Ele está dizendo: vocês estão me colocando em segundo lugar. Vocês não estão me dando prioridade. E é isso que a gente precisa rever na forma com que a gente lida com Deus, na forma que a gente se relaciona com Deus, na forma que a gente dedica tempo para Deus, na forma que a gente oferta para Deus. Quem está em primeiro lugar? Meus amados, eu sei como é difícil às vezes a gente organizar o nosso tempo. Mas a Bíblia nos ensina que a gente pode pedir sabedoria a Deus e a gente vai falar sobre isso já já. Então, se você tem dificuldade de administrar o seu tempo, de repente você passa o dia e você fala: puxa, eu não consegui fazer nada do que eu gostaria. Peça a Deus sabedoria para administrar o seu tempo melhor. E a sugestão que eu dou para as pessoas, porque se tem algo um hábito que eu cultivo na minha vida, é o lugar secreto, é estar com Deus, é me relacionar com Ele, é conversar com Ele, é ler a palavra. Peça a Deus estratégias. Talvez você vai acordar um pouquinho mais cedo, você vai dormir um pouquinho mais tarde. Eu sou daquelas que não aguento dormir muito tarde.
Já começa a bater cabeça. Eu sei que se eu tiver que acordar 3 horas da manhã para orar, eu acordo na boa. Mas se eu tiver que dormir 1 hora da manhã, eu já vou começar a ficar meio grogue. Então, veja a sua realidade, mas coloque Deus como prioridade. Construa a sua vida com os fundamentos corretos. Se a gente lembrar de um exemplo que Jesus deu, ele fala sobre a casa fundada na rocha, fundamentada na rocha, e a casa fundamentada na areia. Aquela que era fundamentada na rocha, fundamentada nele, os ventos vieram, as tempestades vieram, mas ela permaneceu de pé. E a casa que é fundamentada na areia, ela não resistiu. Então, se a minha vida, se a sua vida estiver fundamentada nele, a gente sabe que a gente prevalece sobre todas as circunstâncias e a gente vai resistir firme. Assim como, graças a Deus, você resistiu ao longo desse 2020, com tantas dificuldades que nós vivemos. Então, a minha sugestão, o meu conselho para você, a partir da palavra que o Senhor me deu, é: estabeleça 2021 com o fundamento correto, colocando o Senhor como prioridade. Busque primeiro o reino de Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em todos os aspectos. Amém? Como eu disse a vocês, eu ouvi do Senhor o tema da palavra dessa noite. E a gente colocou um tema para ir para o YouTube, para que ficasse mais acessível às pessoas. Eu acho que eu coloquei Construindo 2021. Apesar de que eu pensei num tema muito louco, vocês já vão saber qual é. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, os nossos projetos, eles são estabelecidos quando nós fundamentamos isso em sabedoria. E alguns podem dizer para mim: eu não sei o que é sabedoria. Normal, tranquilo. Mas eu queria, antes de construir um entendimento sobre a sabedoria espiritual, falar com você sobre algo que eu aprendi, porque eu voltei a estudar, eu estou fazendo outra faculdade, e eu aprendi uma coisa interessantíssima, que é gestão do conhecimento. Eu não sei se alguém já ouviu sobre isso, mas é simples. A gente fala essas coisas e a gente fala assim: ah, meu Deus, lá vem coisa complicada. Não é não. Por exemplo, eu vou te apresentar um dado. Não é um dado de jogar quando você está jogando ludo, não. Um dado. 2000. O que 2000 representa para você? Alguns vão dizer: foi o ano que eu me casei. 2000 é sei lá o que das quantas. Por quê? 2000 é um dado. Ele não te acrescenta nenhuma informação além. Mas se eu disser para você assim: 2000 é o valor da fatura do seu cartão de crédito, Soraya. Chama o socorro porque ela acabou de infartar. Estou brincando. Eu acrescentei ao número 2000 algum outro elemento que tornou esse 2000 uma informação. 2000, então, é o valor da fatura do seu cartão de crédito. E aí, a Soraya, eu, você ou qualquer outra pessoa tiram dessa informação um conhecimento. Como assim conhecimento? O conhecimento é: comprei mais do que podia pagar. Não tem dinheiro para pagar. Não é um conhecimento? Dado, informação, conhecimento. Então, profetiza, o que é sabedoria? Sabedoria é quando você pensa: não posso mais me endividar. É quando você pega o conhecimento e gera nisso algo que te construiu. Você construiu algo a partir da experiência, a partir de um conhecimento teórico. Talvez você não tenha chegado a esse extremo de ter comprado o mercado inteiro, a loja de brinquedo inteira, a loja de roupa inteira e se endividado. Porque você comprou um livro. Não estou fazendo apologia ao livro, né? Se você quiser comprar, compre. Eu não estou fazendo propaganda nem ganho nada com isso. Mas tem um livro do Tiago Brunet chamado Dinheiro Emocional, que uma pessoa me emprestou. E aí ele fala que muitas das coisas que a gente compra por causa de carência, porque a gente quer provar alguma coisa, é por isso que a gente quer usar a marca, é por isso que a gente quer usar o cordão de ouro, é por isso que a gente quer usar o tênis, sei lá o que das quantas. Muito interessante o que o livro aborda. Mas, se você não lê o livro,
Talvez você já tenha vivenciado uma experiência em que você comprou mais do que devia e você adquiriu sabedoria. Então eu vou voltar para ficar claro. Dentro da gestão do conhecimento humano, do entendimento humano, o que seria sabedoria? Vamos por etapas. Dado, exemplo, 2.000. 2.000 é o quê? Pode ser qualquer coisa. Mas se eu digo para você que é a fatura do seu cartão, virou uma informação. Se você recebe essa informação, você pensa, comprei mais do que podia. Se tornou um conhecimento. E o que você faz com esse conhecimento que você leva para a vida, se torna sabedoria. Mas e a sabedoria espiritual? Estamos falando de sabedoria no contexto natural, no contexto humano. Como que é a sabedoria espiritual? A gente vai ver já já. Olha o que diz 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. A pessoa bebe e deixa a marca do batom a falta de etiqueta, na caneca. 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Você já se imaginou com um cheque em branco desse? Pensa, Deus falando para você: pede o que você quiser que eu te dou, meu filho. Tenho certeza que a primeira coisa que veio na cabeça de um monte de gente foi R$1 milhão. Só que se você recebe R$1 milhão e não tem sabedoria, você detona tudo e às vezes fica até mais pobre do que era antes. E isso é comprovado. Você vai encontrar várias pesquisas que mostram que pessoas que ganharam em loteria, ganharam em Big Brother, ganharam sei lá quanto, somas vultosas de dinheiro, terminaram sem nada e às vezes até um ou outro que teve sabedoria para gerir aquilo ali. Por quê, gente? Porque com sabedoria se edifica casa. Com sabedoria se constrói projetos. Com sabedoria você torna as coisas sólidas. E sem sabedoria a gente torna as coisas perecíveis, fáceis de derrubar. E aí qual foi a resposta de Salomão? 2 de Crônicas, capítulo 1, versículos do 10 ao 12. Ainda 2 de Crônicas, capítulo 1, isso, bota para mim, muito obrigada. Dá-me, pois, agora, olha o pedido de Salomão. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria para cumprir o propósito. Qual era o propósito da vida de Salomão? Ser rei. Ele foi escolhido por Deus para isso. Ele nasceu para isso. O que ele pede a Deus? Sabedoria para cumprir o seu propósito. E qual é a consequência, Carlos, quando você pede sabedoria a Deus para cumprir o seu propósito? O que vem junto? Deus diz a Salomão no versículo 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Voltando, ele pediu sabedoria para cumprir o propósito. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem depois de ti haverá. Então, quando eu coloco o meu coração no lugar certo, na coisa certa, as outras coisas vêm como consequência. Agora, olha que interessante que a gente precisa de sabedoria até para orar, né? Eu não vou abrir, mas Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. Quando a gente está no meio de uma situação, a gente começa a orar um monte de coisa nada a ver. Então, até para orar, a gente precisa de sabedoria. Agora, olha o que diz Provérbios capítulo 8, versículo 11. Por que eu estou enfatizando esses aspectos? Porque a maioria de nós começa o ano dizendo: eu quero uma estratégia de Deus para enriquecer. Eu quero uma promoção financeira, eu quero conquistar isso, quero conquistar aquilo, e tudo isso é maravilhoso. Mas, fundamento certo, Deus em primeiro lugar. E depois, sabedoria para cumprir o propósito. Olha o que diz Provérbios capítulo 8, versículo 11. Coloca para mim, por favor. Provérbios capítulo 8, versículo 11.
Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Alguém aqui, não precisa levantar a mão não, que eu sei que alguns ficam constrangidos. Alguém aqui fez lista, você pode ficar aí na sua pensando, fez lista de metas, de alvos para 2021. Legal, que bom que você fez, ou se você não fez, tudo bem. Mas não importa quais são os desejos que você tem, a Bíblia está dizendo, tudo o que mais se deseja não se compara com a sabedoria. Porque a sabedoria libera todas as outras coisas. Se eu tenho sabedoria, eu vou ser um instrumento de Deus para a restauração do meu casamento. Se eu tenho sabedoria, eu vou criar os meus filhos no propósito, de maneira que eles se tornem pessoas de bem. Se eu tenho sabedoria, eu vou construir a minha vida financeira, não vou viver endividada, eu vou gerar recursos. Sabedoria é o que nós precisamos para edificar a casa. Provérbios capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim. Provérbios capítulo 8, versículos 17 e 18. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Então, se eu perguntar aqui, quem quer prosperar em 2021? Alguns podem ter vergonha de levantar a mão, mas eu tenho certeza que é o desejo de todos. Porque se eu perguntar quem aqui quer ficar mais pobre em 2021, porque você já era em 2020, quer virar pobre de maré de si, ninguém vai levantar a mão. Todo mundo quer o quê? Progredir, aprimorar, crescer, alcançar mais. O problema é que às vezes o nosso querer está desconectado do nosso agir. Por quê? Porque a gente não tem sabedoria. E aí, eu expliquei para vocês sobre a sabedoria dentro do entendimento humano. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus disse que daria a ele sabedoria e como consequência as outras coisas. Mas qual é o diferencial da sabedoria que vem de Deus? E agora que vem um negócio para você. A sabedoria que vem de Deus... Não, vou pegar a humana primeiro. A sabedoria dentro do entendimento humano, ela veio de quê? Lembra que a gente falou? Ela veio de uma experiência. Ou ela veio de um conhecimento. Alguma coisa que você leu, te ensinou, alguém te contou uma história, você viveu alguma coisa, você adquiriu uma sabedoria humana. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela te capacita a decidir e a agir sem ninguém nunca ter te ensinado sobre aquilo, sem ninguém nunca ter te falado sobre aquilo, sem você nunca ter vivido nada parecido. É uma chave que destrava o seu entendimento para você tomar decisões e você prosperar. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando só de questão financeira. É ser bem sucedido em tudo que você faz. Porque você coloca o teu coração em Deus, Deus te dá sabedoria e você sabe como agir diante de cada situação. Vem dele, não é porque alguém te ensinou, não é porque você já viveu isso. Qual é o exemplo clássico disso? Salomão estava diante de duas prostitutas. A gente não vai ler, para remir o tempo. 1 de Reis, capítulo 3, do 16 ao 28. Você anota aí, depois você lê. 1 de Reis, capítulo 3, versículos do 16 ao 28. Duas prostitutas chegam diante de Salomão brigando. Olha, meu filho nasceu e depois de alguns dias o da outra nasceu e ela matou meu filho. Não, o filho é meu, o filho é meu. Tinha uma criança viva e uma criança morta. Aquelas duas prostitutas estavam num lugar em que ninguém poderia dizer, né? Estavam ali entre elas, quem poderia dizer quem era o filho de quem? Se o morto era o filho de uma, se o vivo era o filho da outra. Salomão dá uma resposta que todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Peguem a espada, cortem um menino vivo, dá metade para uma, metade para outra. Uma diz, não, não mata não, dá o vivo para ela. E a outra diz, mata, porque nem para mim, nem para ela. Salomão diz, dá a criança para aquela ali, porque ela é a mãe. Isso é sabedoria ou não é? Ele já tinha visto alguma situação assim? Alguém já tinha ensinado para ele como lidar diante disso? Não. A sabedoria que veio de Deus o capacitou a decidir e a agir diante de uma situação inédita. Deus pode te dar sabedoria para você receber empreendimentos e estratégias que ninguém nunca antes pensou. Dele. Que as pessoas vão perguntar para você, de onde saiu isso? Da sabedoria de Deus. Porque essa é a chave.
E aí eu quero dizer uma coisa para você. Você pode dizer assim, poxa, mas foi Salomão, né? Salomão é Salomão. Salomão era filho do rei Davi. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Tem muita gente que se enxerga dessa forma. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, faz o que, gente? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente o não, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se alguém, não é se o filho do rei pedir, não é se o apóstolo pedir, não é se a profetisa pedir, se o ministro de louvor pedir, é se alguém. Quem aqui é alguém? Eu sou alguém. Se eu pedir sabedoria, Ele vai me dar. Aqui diz que Ele dá liberalmente, Ele não restringe. Você precisa de sabedoria? Quem precisa de sabedoria, levanta a mão. Eu sou a primeira. Eu preciso de sabedoria, a gente precisa de sabedoria para tudo na vida, para administrar o tempo, para administrar dinheiro, para cuidar da família, para cuidar das coisas que a gente precisa fazer, para cumprir o nosso propósito, para o ministério, para o trabalho, para tudo a gente precisa de sabedoria. Agora eu quero te dar uma chave, que também manifesta a nossa sabedoria. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Provérbios capítulo 16, versículo 2. Diz assim: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do seu coração. Então, tudo parece legal para a gente fala, esse caminho, pô, isso aqui é legal, essa estratégia é boa, vai funcionar. Qual é a chave para você não se perder naquilo que parece o melhor? Versículo 3, Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, eu já contei esse exemplo aqui 3.000 vezes, mas como tem gente que nunca me viu, você vai ouvir essa história mais uma vez, prometo ser breve. Eu trabalhava num lugar em que meu patrão era um picareta. Enrolava todo mundo, enrolava cliente, ele falava assim, fala que eu estou a caminho, estou no túnel Zuzu Ângel. E ele lá na minha frente. Eu falava para ele, não vou falar. Não vou falar. Tinha que ver quando ele às vezes falava assim para a pessoa, peraí que eu estou entrando no túnel. Desse modelo. Alguém já teve um patrão assim? Tem gente rindo que deve ter tido um patrão assim já. Ou já fez isso, né? No passado. Irmãos, pegou minha carteira, ficou 3 meses sem assinar, atrasava ticket, vale transporte. E eu orava a Deus, eu falei, Senhor, eu quero um emprego assim, assim, assim. Gente, você vai falar assim, não posso pedir? Quem sou eu para pedir? Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Teu filho tem vergonha de pedir alguma coisa para você? Porque filho é filho, e pai é pai, e mãe é mãe, e se pode dar, se não tem, até chora porque não pode. Não é? Então, meu irmão, abre o teu bocão para pedir. Eu lembro que eu falava para Deus, Senhor, eu quero um emprego que não atrase salário, eu quero um emprego com plano de saúde, com ticket de alimentação, com vale transporte, pois eu fiz a minha lista. E ainda estipulei o salário. Senhor, eu preciso de tanto, o senhor sabe que eu preciso pagar a faculdade, que nessa época eu fazia faculdade privada. Eu preciso pagar a faculdade, não sei o quê. Um belo dia eu me revoltei. Falei, não vou trabalhar, vou procurar emprego. Chega, cansei, não assinou minha carteira, não fez nada, não vou hoje. Desse jeito. Só que eu, irmãos, isso eu tinha 16 anos ou 17, acho que eu tinha 17. Só que eu aprendi isso aqui, porque eu me converti com 12 anos e nunca esqueci. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Na minha revolta, eu entrei para o quarto e falei assim, Jesus, minha vontade é não ir, porque eu estou cansada daquele lugar. Mas eu quero saber qual é a tua vontade. E ele me disse, vai. Nessa época, na raiz pentecostal, ele falou do jeito que eu entendia, porque Deus fala de acordo com a tua cosmovisão. Vai porque eu envio um anjo adiante de ti para te guiar por esse caminho. Falei, então eu vou. Cheguei lá, falei, já ouviram essa história milhões de vezes algumas pessoas. Cheguei lá, me surpreendi, porque eu falei, gente, o trem
virou trem-bala. Não é trem-bala da colina, não, mas virou trem-bala. Nem o trem-bala que o Tiago pregou alguns meses atrás. Eu me surpreendi porque eu saí depois, cheguei antes. Estava só eu e uma senhora que trabalhava comigo. Tocou a campainha do escritório. Ele perguntou, foi aqui que foi comprado esse produto, esse material? Aí eu olhei e falei, foi sim. Aí ele entrou. Quando ele entrou, aquela senhora reconheceu ele e falou, Luiz Henrique, eu te peguei no colo. Eu trabalhei com teu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu nunca tinha falado daquele lugar com ninguém. Eu falava com ele. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. As pessoas falam do marido para as pessoas, falam do trabalho para as pessoas, falam de tudo para as pessoas. Vai conversar com Deus as tuas crises? Eu falava com Deus, nunca abri minha boca, nunca falei com ela. Mas ela virou para ele e disse assim, leva essa menina para trabalhar com você. Ela é boa, o lugar dela não é aqui não. Aí ele falou, é mesmo, interessante, estou precisando de uma secretária. Quando que você pode fazer a entrevista? Desse jeito. Eu falei, posso ir hoje depois que sair daqui. Mas eu tinha tanta convicção, mas tanta convicção que aquela porta era a porta que Deus me deu. Ele tinha me dado o cartãozinho de visita Era um centro comercial, uma coisa assim, eu não vou lembrar o nome que dava. Mas era um lugar que trabalhava com importação, de aparelho auditivo e tal. Aí, ele me deu o cartãozinho. Eu pensei depois, poxa, semana de prova e tal, eu vou chegar atrasada na faculdade. Liguei e falei assim, posso falar com o Luiz Henrique? Passaram para ele. Eu falei, eu queria saber com você se eu posso fazer a entrevista em um outro momento. Porque estou em semana de prova e tal, vai me complicar se eu for aí. Aí ele disse, tudo bem, quando você pode vir? Eu falei, o horário que você quiser. Ele falou, mas você não está trabalhando aí? Eu falei, não estou, não estarei mais. Ele riu do outro lado. Ele falou, então vem segunda-feira, 9 horas da manhã. Cheguei lá, levei tudo. Ele falou, de quanto... Foi assim que ele falou. De quantos vale-transporte você precisa? 1 ou 2? Porque nessa época era vale-transporte, gente. Para quem não é dinossauro como eu, não tinha Rio Card ainda. Era o papelzinho que a gente estragava, assim, rasgava e ficava desesperado porque tinha soltado o pedaço se o cobrador ia aceitar ou não. Agora nem cobrador mais tem. É igual eu falei do cheque. Tem gente que nunca deve ter visto um cheque na vida. Mas tudo bem. Você entendeu o princípio. Gente, e eu falei, preciso de 2. É ele. Tá bom. Vai lá e fala com fulana que ela vai te ensinar como é que faz. Qual é a sua função? O que você vai fazer? Não sabia nada. Aí eu perguntei assim, qual é o salário? Acho que foi com a Helena ou foi com a Rose, não me lembro qual das duas. Tanto. Aí eu pensei, o que eu orei? Você pode me dizer o que mais tem? Posso, claro. Você vai receber o vale-transporte, óbvio. Você vai receber o ticket de alimentação. E a gente tem um plano de saúde também vinculado ao sindicato. Tudo que eu tinha orado. Se eu fosse pela minha alma, pela minha revolta, pelo meu não sei o quê, eu não teria ido. Talvez eu estivesse até hoje batendo de porta em porta procurando emprego. Consagre ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Quer construir de 2021? Pare de agir pelo que você quer, pelo que você acha, pelo que você pensa. Mova-se pela vontade de Deus. Agora, um outro segredo que Jesus nos ensina. Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 30. Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 30. O próprio Jesus nos ensina isso. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Olha o que Jesus está falando. Qual de vocês que quer edificar uma torre? Querer todo mundo quer. Se eu perguntar aqui, quem quer uma casa de praia? Quem quer não sei o quê? Quem quer não sei o que lá? A gente vai dizer, eu quero. Só que Jesus diz, não se assenta primeiro para fazer as contas. Muitas vezes, quando a gente quer, a gente tem um ímpeto e age. Mas a gente primeiro precisa sentar e planejar, para ver se a gente vai dar conta daquilo ali. Para ver se tem com que a acabar. Outra sugestão de amiga, vai para a tua casa, traça os teus planos, mas antes coloca tudo no papel e vê se você dá conta. Não, porque esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o que lá. Aí você pensa assim, deixa eu contar quantas horas tem no dia, tem 24 horas. E estourou. Jesus, eu vou orar agora para o Senhor me dar 26 horas por dia. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então a gente precisa aprender a fazer o que Jesus está ensinando. Senta e vê se você dá conta.
Eu sou uma pessoa extremamente planejada. Isso, em muitos aspectos, é até ruim, porque eu acabo virando ansiosa. Porque eu estou aqui, né? E aí eu vou pensar no que eu preciso fazer amanhã, e que eu vou acordar tal hora, e que eu tenho que não sei o quê, que eu tenho que não sei o que lá. Se eu mostrar para vocês o meu plano, a minha bolsa está ali. É tudo no esquema. Olha o que Jesus diz. É importante a gente assentar, fazer as contas e ver se a gente tem que acabar. Para quê? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer ou zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Você não precisa se manifestar, tá? Porque não precisa gerar constrangimento para ninguém. Mas quantos de nós, as pessoas nos reconhecem por sermos pessoas que não terminamos as coisas? Fulano já começou a faculdade de fisioterapia, de contabilidade, de educação física, de artes. Porque a pessoa não sabe o que quer. Vai para lá, vai para cá, vai para uma área, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Irmãos, consagre ao Senhor os teus planos. Depois, sente-se, planeje, pense sobre como você vai levar esse projeto na sua vida, se você vai dar conta dele. Talvez não seja um não, mas você precisa segurar um pouco, aguardar um pouco para botar esse projeto para frente. Talvez você não consiga no primeiro semestre, mas você vai se organizar para no segundo semestre você dar conta. Agora, olha outra coisa interessante que eu queria pontuar para você. E eu quero falar isso principalmente para quem está nos visitando e para as pessoas que nos assistem na internet, que talvez não estejam conectados a uma casa ministerial. Isso foi algo que o próprio Cristo falou comigo. E eu fiquei apaixonada, eu chorava muito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Visto, Paulo é meio complexo escrevendo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, Deus tentou salvar o mundo pela sua sabedoria. Não rolou. Aprove a Deus, ou seja, foi da vontade dele, salvar os crentes pela loucura da salvação, da pregação. Que loucura! Não é a loucura daquela socialite que fala, ai que loucura, não. Ninguém conhece, né? Mas tem uma socialite que tem, até ela fala engraçado, e ela fala, ai, tudo é, ai que loucura. Que loucura é essa? Aquilo que eu falei para vocês. Os índios diziam para os jesuítas, ou melhor, os nativos: o seu Deus morreu? O seu Deus é fraco? Não estou entendendo. Eu vou querer esse Deus para mim? Esse Deus que deixa os outros matarem ele? Parece louco. Primeiros Coríntios 1, 25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus pareceu fraco quando se entregou na cruz, mas a própria Bíblia diz que o amor é forte como a morte, e o amor dele venceu a morte. Mas eu quero te dizer algo que o Senhor falou para mim. Deus é louco? A gente tem medo de responder. Eu falei isso com o Senhor hoje. E Ele me respondeu: sim. Eu sou louco por você. Eu sou louco por eles. E eu faria tudo outra vez para resgatá-los da morte do inferno. Porque eu não quero estar longe de vocês por toda a eternidade.
Essa é a loucura da pregação. Alguém que contraria todas as normas. Qual é o rei que se tornaria servo? Qual é o Deus que se tornaria homem? Pelo simples motivo de salvar pessoas traidoras, pessoas egoístas, pessoas que não respeitam, que não o honram. É porque Ele ama. É porque Ele ama. É porque Ele ama. Então saia daqui com uma convicção: a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a loucura de Deus foi me amar tanto que Ele deu aquilo que havia de mais precioso, o seu Filho unigênito, para se tornar primogênito dentre muitos irmãos. Então, para você que está nessa casa, para você que já tem uma aliança com Cristo, construa o seu 2021 pedindo sabedoria para cumprir o propósito. Porque o resto, meu irmão, vem na corrente, vem junto. Me dá sabedoria, Senhor, para cumprir o propósito. E as outras coisas vêm. Entenda também esse amor. Desfrute também desse amor. Esse amor que se deu por você. Mas para você, como eu disse, que está aqui conosco hoje, que não conhecia esse amor, saiba que uma alma vale para Ele mais do que o mundo inteiro. Para você que está nos ouvindo pela internet, se você fosse a única pessoa na terra, Jesus teria dado a sua vida da mesma maneira que Ele deu naquela cruz, por amor a você e por amor a mim. Eu creio nisso com todas as minhas forças, porque esse amor me alcançou. Esse amor me resgatou. Esse amor tem um nome. E o seu nome é Jesus. Deus não tem amor. Deus não sente amor. Deus é amor. E sabe qual é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é fazer o que for preciso para te atrair. Oséias diz que Ele nos atrai com cordas humanas e com laços de amor. Você está achando que você caiu aqui de paraquedas, que você veio agradar um parente seu. Você está achando que está nos assistindo por acaso. É a sabedoria de Deus, mostrando que é louco por você. Se você, como eu, precisa de sabedoria de Deus nessa noite, para conduzir o seu 2021, se coloque de pé. Nós precisamos escolher construir a nossa vida sobre o fundamento certo. Nós temos nosso parâmetro humano do que é sabedoria. Quem me conhece aqui sabe. Alguns me conhecem há pouco tempo, alguns me conhecem há 20 anos. Meus irmãos, eu não tenho problema de dar palavra para massagear o ego, não é essa a minha intenção. Vou dar uma palavra que o povo quer ouvir, porque é o primeiro dia do ano. Não. Essa palavra foi o próprio Senhor que gerou no meu coração. Foi o próprio Senhor que falou comigo. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Faz isso agora, meu irmão. Alguém, eu sou alguém, você é alguém. Está tudo certo. Fala para Deus o que você precisa de sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria para amar minha família, para cuidar da minha família, para criar os meus filhos. Eu preciso de sabedoria para restaurar meu casamento. Eu preciso de sabedoria na minha vida emocional. Eu preciso de sabedoria na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Eu preciso da tua sabedoria, da tua orientação. Abra sua boca. Fala para Ele que você quer construir a sua vida sobre os fundamentos corretos. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor todos os seus caminhos, todas as suas obras, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Diga para Ele. Diga para Ele o que você talvez tenha se frustrado em 2020. Quais são as expectativas que você tinha que não foram concretizadas. E Ele ama quando nós derramamos o nosso coração diante dEle. Diga para Ele o que você esperava que acontecesse que não aconteceu.
Fala, Senhor, me dá sabedoria. Até mesmo para decidir, como nós vimos, que a sabedoria dele nos instrui a decidir, sem ter nenhum pré-conhecimento, sem ter nenhuma experiência prévia. Me mostra, Senhor, se talvez eu estou insistindo numa coisa que eu não deveria. Se eu estou lutando por uma carreira, por uma área, que não é o que eu deveria fazer.